Olá, pessoal! Estamos de volta para uma só conversa boa mais uma vez. E hoje, com certeza, uma conversa boa, importante, para que a gente entenda muita coisa sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre situações graves que acontecem com seres humanos, né? A gente vai falar hoje sobre autismo. Se vocês sabiam que existem no mundo 70 milhões de pessoas autistas, eu acho um número extraordinariamente alto, não é? E o que é o autismo? Por que ele hoje é tão grande esse número de pessoas? Somente a modernidade, a informação fez com que esse número crescesse ou existem outros fatores que determinam o crescimento do autismo? Para conversar sobre esse assunto, eu tenho o prazer muito grande de receber aqui o Dr. Mauro Stepanis. Ele é psicólogo, especialista em autismo. É um prazer, Dr. Mauro, receber o senhor aqui. Eu não vou chamar de senhor, não, viu? Vou chamar de você. É muito prazer de te receber, com muita alegria. E eu acho que vamos falar de um assunto muito importante e muito sério, né? Bem sério, né? Bastante. 70 milhões de autistas no mundo. Por que esse número tão alto? Eu não fazia ideia que era tanta gente assim. Veja bem, o autismo, né, ele é uma doença que ele foi descoberto em 1930 por Leo Kanner. Então, dos anos 30 para cá, começou-se a falar sobre autismo. Porém, não era tão difundido ainda como hoje é, né? Esse aumento gigante na estatística do autismo no mundo, eu diria que se deve a vários fatores. Primeiro, vamos pensar na questão da doença como uma doença de ordem multifatorial e multidimensional. Ou seja, não foi descoberto a causa, né? Mas não existe uma causa. Não existe uma causa. Porém, existem fatores vários e a dimensão é enorme para se estudar e para se compreender o autismo, né? A palavra autismo vem da palavra autos, que significa viver para si mesmo, tá? Mas respondendo à tua pergunta, a esse aumento expressivo do autismo no mundo, eu diria que ele se deve a vários fatores. Primeiro, a comunicação, né, que de 2 décadas para cá, aproximadamente, começou a difundir muito na mídia o estudo sobre o autismo. Sei. Embora tenha sido descoberto em 1930, mas eu diria que aproximadamente de 2 décadas para cá, nós começamos a ter mais profissionais, o assunto, o tema começou a ser mais explorado, a ser mais difundido. Antes de 1930 também já existiam autistas. Sim. E como é que era visto? Como é que nome se dava para a doença? Como é que a pessoa era vista, então? Então, ou uma esquizofrenia infantil, né? Ou ídios savantes, que a gente fala, que é aquele homem primitivo que vivia nas cavernas, mas que nos remetia a uma condição de viver de uma forma instintiva e primitiva. Ou vistos como deficientes mentais, tá? E não definindo como autismo. Eram outros nomes naquela ocasião. O autismo é uma doença física, não é? Ou ela é uma doença psicológica? Então, engloba os dois. Tá? Sendo discutido de 1930 para cá por Leo Kanner, o que ele fez, esse Leo Kanner? Ele estudou 11 casos que apresentavam características similares. E essas características foi se criando um estudo comportamental. E, ao mesmo tempo, um estudo genético, paralelo a isso, né? Então, foi se definindo ou ampliando a visão da origem do autismo por uma visão genética, organicista e por uma visão ambiental e emocional. Porém, a gente não pode afirmar que é um ou o outro, e sim os dois em conjunto. Entendi. Né? Se nasce autista e se morre autista. Por que a gente vê hoje, algumas pessoas se revelaram autistas depois de adultos? Existe, de repente, a doença
apareceu em adulto, ou a pessoa que descobriu autista ou fez algum tratamento, chegou à conclusão que ela tinha o autismo, apareceu, sempre teve e agora a coisa se tornou clara? Veja bem, há uns 4 anos atrás, a Organização Mundial da Saúde criou o dia 2 de abril como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo no mundo. Já está aí, né? Dia 2 de abril. Já está aí, dia 2 de abril. Então, dessa data, depois que ela foi criada, aí que foi mais estudado ainda e diagnosticado o autismo. Né? E criaram-se critérios, normas para esse diagnóstico. Tá? A Organização Mundial da Saúde, juntamente com o DSM-4 ou DSM-5, que é a Descrição Mundial da Saúde, né? Eles lançaram critérios de diagnóstico. E com isso foi se ampliando mais o conceito. Então passou de ser autismo para ser transtorno do espectro autista. Então o autismo hoje passou a ser uma patologia, um jeito de ser que é visto em 3 condições, 3 dimensões, vamos dizer assim: leve, moderado e severo. Né? Então, as pessoas que estão se descobrindo autistas hoje, elas nasceram autistas. Entende? Como está sendo discutido, como está sendo falado muito sobre autismo na mídia, as pessoas estão se estudando mais ainda. O autismo, eu diria que está sendo uma lição de vida para nós. Interessante. Né? Ele está remetendo o ser humano a olhar para si mesmo. Né? E olhar para a condição de vida, para a questão da saúde, para a questão da tecnologia, para a questão do mundo que nós estamos criando e projetando para o futuro, para a nossa própria vida. Escuta, Mauro, me diz uma coisa. Um bebezinho nasce, né? Sim. A mãe não vai saber que ele é autista. Quando que os primeiros sinais de autismo começam a aparecer? Como é que se detecta o autismo numa criança? A partir de que... Veja bem, o autismo, ele infelizmente, ele lesiona a tríade do desenvolvimento humano, que envolve a fala, que é a comunicação, né? A linguagem, o pensamento, que é a parte cognitiva, e a interação social, a reciprocidade. Tá? Uma criancinha, quando você quer diagnosticar ela cedo, ela manifesta sinais já no berço. Ela começa a apontar para as coisas que ela quer. Tá? Ela interage de alguma forma. Ou ela sorri, ou ela olha nos olhos, ela consegue fazer uma leitura do ambiente que ela está vivendo. Uma criança normal. Né? Uma criança que nasce autista, ela não consegue apontar para as coisas. Ela não consegue, às vezes, focar o olhar no pai ou na mãe. Entendi. Né? Dificilmente ela expressa um sorriso. Ou até pode expressar um sorriso, mas o desenvolvimento, com o tempo, ele vai se apresentando de uma forma diferenciada. Por isso que a gente pode afirmar que o autismo é genético. E também é neurológico, porque conforme a criança vai se desenvolvendo, a doença vai se manifestando. Né? Então, por exemplo, para uma família detectar se ela é autista logo na infância, em primeiro lugar, a mãe vai perceber que ela não manifesta sentimentos. Ou ela grita deliberadamente, ela não consegue ficar só numa emoção ou num comportamento. Ela perde o controle da própria emoção. Os autistas, eles são hipersensíveis. Então, por exemplo, tem crianças, já logo no nascimento, que não suportam estímulos sonoros, estímulos ambientais. Certo. Excesso de barulho, excesso de luz, tudo isso pode interferir. Barulho, luz, cheiro. Que interessante. Né? O ambiente, conforme ela vai absorvendo
aquilo vai invadindo o desenvolvimento natural dela e ela não vai conseguindo lidar com aquela realidade que ela está inserida. Não tem cura, é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Isso. E não um tratamento. Tem cura, tem um tratamento, e quanto mais precoce Isso que eu ia se querer. diagnosticar, melhor. Porque os especialistas e os pais, eles vão conseguir direcionar o desenvolvimento daquela criança paralelamente com os especialistas que vão indicar critérios, tratamento, terapias, forma de cuidado. Né? O autismo também ele é visto como um distúrbio de contato afetivo. Você pode observar que alguns autistas eles têm aversão a toque. Eles dificilmente manifestam sentimentos. Isso alguns. Outros vivem normalmente, né? Mas a gente percebe essa dificuldade de contato. Por isso que é tido também como um distúrbio de contato afetivo. Então, cabe a nós, especialistas, orientarmos os pais em como cuidar desse autista, como manifestar uma forma adequada de se comunicar, de tocar, criar um ambiente mais adequado, mais materno, né? Como o autismo, ele além de ser uma doença genética, neurológica, como eu falei, ele também é ambiental e envolve o desenvolvimento da psique humana. Então, o certo e o adequado seria orientar esses pais a criarem uma dinâmica materna mais propícia, uma dinâmica de proteção, um cuidado, né? Oferecendo um contato afetivo mais adequado e mais saudável. Com relação à questão do afeto, eles não são afetuosos, né? Isso, alguns não conseguem Não se relacionar. Mas a questão do sentimento, eles são desprovidos assim, do sentimento de empatia, de bondade, solidariedade, ou também a questão de sentimento é uma questão que eles não têm? Eu diria que eles possuem sim. Eles são muito inteligentes. Sei. Só que a forma deles lidarem com esses sentimentos, com esse afeto, é diferenciada. Entendi. Né? A nossa sociedade, eu diria que não está preparada ainda, está se preparando para o autismo. Tá? Apesar que o Brasil evoluiu bastante. Né? Eu diria que o Brasil é um dos países que mais evolui na questão do tratamento e do cuidado com o autista. Infelizmente, as nossas políticas ainda não estão estruturadas para abarcar esse contingente, essa busca. E para ter uma abordagem adequada, né? Essas questões como a inclusão hoje nas escolas, quase todas as escolas têm essa inclusão de autistas nas classes, desde de pequenos, né? Exatamente. Mas aí, para determinados níveis, você diz que tem o leve, moderado e o severo. Isso. Por exemplo, aí, para a inclusão nas classes escolares, só pode ser o leve, ou até o médio. O leve, ou um pouco do moderado. Tudo. Cada caso é um caso, nenhum autista é igual. Entendi. Né? Mas, quando a gente começa a falar de inclusão, a gente tem que pensar bem quem incluir, de que forma, onde e com quem. Entendi. Né? Falar de inclusão é muito bonito, mas para você incluir um autista, seja ele nível 1 ou nível 2, numa sala de aula, tem que ter todo um preparo, toda uma estrutura, a capacitação do professor, a conscientização dos próprios alunos. Né? Então, é um trabalho muito abrangente. E, nesse caso, por exemplo, o profissional que lida com a criança do espectro, que tem o espectro autista, ele tem uma formação diferente, ele tem que ter uma abordagem diferente, ou qualquer psicólogo está apto a fazer esse trabalho? Não. É importante que os profissionais busquem pós-graduação, busquem cursos de especialidade. Entendi. Né? A faculdade, geralmente, ela dá uma formação muito ampla e não específica. Tanto a faculdade de psicologia quanto a própria faculdade de medicina. Nós observamos hoje que muitos pediatras não têm formação ainda para cuidar do autista. Eles têm que aprender até ter uma visão de cuidado com o autista. Alguns médicos, inclusive. Né? Cada um tem a sua formação,
Mas como o autismo é algo muito específico, então é necessário ter esses cursos de capacitação, de profissionalismo, né? Para que eles tenham mais ferramentas para lidar com esse público. Entende? Quando você diz que, agora estava pensando aqui, ele é genético, né? Sim. Mas é necessário essa transmissão genética, ela é de que grau de parentesco? Quer dizer, todo autista tem um pai ou uma mãe que tenha autismo, ou isso pode vir de longe e, de repente, começou em alguém na família? Não necessariamente. Ah. Tá? A gente não pode afirmar que Sei. é genético. Sei. Mas existem casos, existem estudos de que a pessoa que nasce com autismo tem alguém da família que teve algum componente... Mesmo que tenha sido longe, a pessoa nem vai saber. Avô, bisavô. Entendi. Que ela herdou aquele componente genético. Está no DNA. Está no DNA. Sei. Isso é um estudo ainda que está sendo apurado. Como também é uma incógnita o autismo hoje ainda, né? Porque tem famílias que até têm filhos autistas, né? Aliás, membros na família e tiveram filhos normais. Como tem famílias que nasceram saudáveis e geraram um filho com autismo. Entendi. Né? Por isso que essa questão de ambiental e genético, ela anda junto. Está sendo feito estudo ainda de vacinas, tá? Existem estudos que afirmam que algumas vacinas contribuem para o desenvolvimento do autista. Existem teorias que dizem que não tem nada a ver a vacina. Existem outras teorias de famílias, de mães que usaram a maconha durante a infância, ou homens, e a maconha inibiu o desenvolvimento do espermatozoide no homem. Isso é uma pesquisa até dos holandeses. Sei. Né? Mas existem casos e casos. Tem pessoas que usaram maconha, usaram drogas e tiveram filhos normais. Como tem pessoas que usaram entorpecentes e tiveram filhos decorrentes do uso de drogas. Ou os que não tiveram também tiveram filhos com algum problema. Com algum problema. Exato. Tem até a síndrome alcoólica fetal, por exemplo, de pessoas que ingeriram muito álcool e geraram filhos com autismo também. Nossa. Né? Então, é um campo muito vasto. O autismo acomete mais homens ou mulheres? Mais homens. E por quê? A cada 5 nascimentos, 4 são homens. Ah, é? E 1 é mulher. Né? E tem alguma explicação para isso? Científica, não. Não? Eu não posso nem especular nada aqui. Muito mas, interessante. Estatisticamente, 4 homens e uma mulher. Tanto que o tratamento para autista hoje, homem, é mais fácil de achar. Aí tem diferença no tratamento? Eu diria assim que a complexidade do cuidado existe. Né? As mulheres autistas... agora eu vou me remeter a falar de autistas severos. Que são sua especialidade, que é a né? minha especialidade. Então, meninas autistas severas são mais difíceis de cuidar do que os homens autistas. Né? Porque elas têm, além do autismo em si, tem a parte hormonal, tem todo o lado da mulher, né? Que a mulher tem a sua saúde igual o homem e tal, mas a mulher ela tem distúrbio hormonal, ela tem todo um lado, como eu posso falar, da própria natureza que é complexo. Feminina, sim. Na mulher normal. Agora, você imagina esse lado natural da mulher autista. Que os hormônios vão interferir certamente muito no quadro. Né? E as mulheres autistas, quando têm crises, quando apresentam comportamentos assim de difíceis convívio, são muito severas. Então, tem que ter um tratamento bem estudado, especializado, né? Tem que ter uma estrutura institucional, eu diria, para abarcar essa situação de cuidados. Por exemplo, o autista severo, ele tem uma condição totalmente limitante, ele não tem, vou dizer, diferente do autismo mais leve, que ele não tem condições de interagir de forma nenhuma. Aproveitar e falar, né? É o seguinte, o autismo, como eu coloquei, hoje ele é
não é tanto falado como autismo, é como um transtorno do espectro autista, é certo. Que ele vai de casos leve, moderado e severo. Caso leve é aquele autista que vai viver normalmente, que pode fazer uma faculdade, que pode ter um desenvolvimento normal, entre aspas, e vai exigir um pouco de cuidado. Mas dá para levar a vida tranquila. Dá para levar a vida tranquilo, mas ele vai ter algumas limitações pelo diagnóstico que ele tem de nascimento. Que limitações poderiam ser essas? A dificuldade de socialização, a genialidade que ele tem. Não vamos falar só de doença e de fraqueza. Né? O autista nível 1, ele é muito inteligente. Ele é muito seletivo. Ele está além do ser humano normal, vamos falar assim, no sentido dele ter ilhas de inteligência e desenvolver certas peculiaridades que uma pessoa normal não desenvolveria. A gente sabe que na nossa sociedade, no estudo da literatura, gênios como Einstein, Santos Dumont foram autistas. Foram autistas. E outras pessoas né, que estão na mídia, que recente, que têm genialidade, são pesquisadores em Harvard, são pessoas que estão assim despontando na mídia. Esses têm o aspecto, no aspecto autista, o leve, o número 1, talvez. Exatamente. Né? E eles conseguem assim ter um foco, um hiperfoco. Entendi. Naquilo que eles estão desenvolvendo. Então, eles avançam mais que seres normais como nós, que não temos um diagnóstico de autismo. Né? Então, o nível 1, que até foi falado antes como síndrome de Asperger, que é um autismo de alto funcionamento. Tá? Então, esse é o nível 1. O nível 2 já é aquele autista que ele é um autista mais moderado. Então, ele é dependente para comer, ele é dependente para cuidados de vida prática, de vida diária. Né? Ele consegue desenvolver habilidades, ele consegue, às vezes, se comunicar. Né? Então, ele consegue interagir um pouco mais, mas ele exige um pouco mais de cuidado. Ele já precisa de uma atenção maior, né? Isso, nível 2. Ele não é tão fácil de interagir socialmente. Exatamente. Para trabalho, ele não tem condições de... Não, ele até tem dá para trabalhar, inclusive. Dá, sim. Né? Ele consegue desenvolver habilidades, ser inserido numa equipe, mas ele vai exigir um pouco mais de atenção, de cuidado. Agora, o severo, não. Agora, o nível 3, que é o severo, nós observamos que os comportamentos que ele manifesta são de extrema complexidade, são comportamentos de automutilação, comportamentos de autoflagelo, de autoagressividade. Eles apresentam crises de convulsão, epilepsia, né? Hiperatividade, ou o oposto, que é a catatonia, né? Aquela pessoa extremamente parada, sem reação. Então, no autismo severo, nós observamos as comorbidades, que é isso que eu acabei de falar, que é a epilepsia, a hiperatividade, a dificuldade de se relacionar, interagir. A parte verbal de comunicação no autista severo, ela está muito, eu diria assim, prejudicada. Tá? Os autistas severos, eles dificilmente formam frases, eles conseguem ler ou escrever ou se relacionar de uma forma mais cognitiva, vamos falar, conseguir explorar melhor a própria mente. Entendi. Né? Como se tivesse uma lesão cognitiva e que é bem visível nesses casos severos, porque eles não sabem ler, não conseguem escrever. Não aprendem de forma nenhuma. Eles não conseguem ter um desenvolvimento da linguagem, um desenvolvimento cognitivo e exercer e ter uma vida com autonomia. O caso severo, ele é um caso que necessita de 24 horas de tratamento. Né? Que essa é a minha especialidade, cuidar de casos severos. E nesses casos, eles podem ser tratados em casa ou eles têm que ter uma clínica especializada, um lugar de acolhimento? Sim, tudo vai depender do caso. Né? Um caso severo, ele vai apresentar esse quadro que eu acabei de descrever para você. Então, ele pode inverter o sono,
dormir de dia e não dormir à noite. Ele pode gritar o dia inteiro, não se comunicar de forma adequada, não falar da dor que ele sente de dente, de cabeça, ou pisou num caco de vidro, machucou o pé, ou de repente ele está com uma cólica, ou algum tipo de problema de saúde, ele não consegue expressar sentimentos e falar dessa dor. Automaticamente ele vai ter uma reação bastante complicada, né? Eu diria assim, para a gente falar de um autista severo a nível comportamental, imagina você com dor de ouvido ou uma dor de dente daquelas, você só fala o português. Imagina você na China ou no Japão, no meio de uma multidão, você não consegue sem saber se expressar e falar. Exatamente. Como que você ficaria? Meu Deus. Né? Olha a reação que você teria, né? Não conseguir expressar a própria dor, não conseguir nomear, não conseguir... Esse é o autista severo. Ele não interage, ele não verbaliza. Ô, Mauro, mas eles têm consciência? Não dá para saber exatamente. Por exemplo, eu no meio da multidão na China, eu saberia que eu estou com dor de dente. Né? Isso, você mas, eu dei esse exemplo. Então, me veio essa impressão. Ele sabe que ele está sentindo dor de dente? Não se sabe. Não sabe. Ele não vai falar, eu estou com dor de dente. Sim, mas... Ele não vai apontar para o dente, ele vai se mutilar. Ah, entendi. Ou gritar direto. Né? Então, é uma condição bastante difícil de lidar. E como é que é o tratamento nesses casos? Como é que vocês tratam esse tipo de autista? Certo. Em primeiro lugar, nós vamos estudar o comportamento que ele está manifestando e, geralmente, a família traz para a instituição essa leitura. Meu filho está severo, está agressivo, não se alimenta adequadamente, não dorme, tem crise de destrutividade direto com o próprio ambiente, onde ele quebra tudo, ou ele se bate e se mutila o dia inteiro. Além disso, ele coloca em risco de vida quem está perto e ele mesmo, porque ele não tem noção de perigo, ele não tem noção de nada. Ele é um ser normal como nós, fisicamente falando, porém, ele não tem discriminação da realidade externa. Entendi. Ele está totalmente voltado para si mesmo. Diante disso, tem que ter um tratamento adequado. Você tem que criar um ambiente com normas, com regras, com horários, com disciplina, com cuidados permanentes, onde esse ser com autismo severo ele vai ser inserido e vai fazer parte dessa dinâmica institucional organizada. Certo. Coisa que a família dificilmente consegue fazer em casa. Porque uma família normal, ela tem os afazeres da vida, do cotidiano, ela tem os outros filhos, o pai precisa trabalhar, a mãe precisa estudar, se cuidar do outro filho, se preocupar com a própria vida, e aquele autista ali, nessa condição de severidade, a família não tem estrutura emocional para oferecer uma dinâmica organizada para aquele filho. Ela vai ter que construir e ser orientada e ser capacitada para cuidar do próprio filho. Entendi. Né? Quer dizer que ela não vai ter que procurar uma instituição que faça esse trabalho, ou ter um profissional gabaritado para cuidar dessa pessoa. Orientar, né? Acertar a medicação, porque são casos que, como eles apresentam esses comportamentos de difícil convívio, existem medicamentos que ajudam a minimizar essas crises. Tá? Então, o autista severo ele apresenta uma crise de automutilação. Então, existem sedativos, existem medicamentos neuroléticos, né, que são prescritos por especialistas, né, psiquiatras, neurologistas, que vão estudar o caso e passar um medicamento adequado para inibir aquele comportamento. Entendi. Além desse tratamento psicofarmacológico, medicamentoso, a família precisaria ter uma orientação para estabelecer rotinas e regras para que esse ser autista, essa pessoa que está nessa condição severa,
tenha em casa um treinamento, uma condição, uma organização. Coisa que a família comum, normal, não vai conseguir, porque tem as outras crianças, tem os outros filhos, né? Então, a instituição não é para todos. O tratamento institucional, eu não posso afirmar aqui que ele é para todo autista severo. Mas é um caminho. Entendi. É um caminho porque nós conseguimos organizar uma dinâmica institucional que foi estudada ao longo de vários anos de convívio com autistas, onde nós oferecemos qualidade de vida. Que é o mais importante, na verdade, né? Esse é o diferencial do tratamento que eu ofereço na instituição. Aliás, você tem essa instituição, né? Que é Clínica Luz do Sol. O que é a Clínica Luz do Sol? Então, é uma moradia assistida. Essa instituição, hoje, praticamente, ela está com quase 30 anos que eu desenvolvo esse trabalho aqui em Atibaia. Né? É uma instituição que surgiu a pedido de pais com filhos autistas que não encontravam lugares adequados para tratar o filho. Ou fizeram uma peregrinação e chegaram no limite do cuidado. Né? Porque essas pessoas com autismo severo, chega um momento que a parte educativa, pedagógica, ela não faz mais tanto sentido. Eles precisam de qualidade de vida. E não dá mais para você, por exemplo, incluir um autista severo como esse numa escola. Como que você coloca, né, uma pessoa com essa severidade com mais 20, 30 alunos que não têm esse tipo de comportamento? Então, aí a gente cai na inclusão de estudar o caso e termos bom senso. Esse caso não dá para frequentar uma escola normal, ele tem que estar ou num semi-internato ou num internato, né? Então, o diferencial dessa instituição seria esse, né? Ter profissionais capacitados, que estudaram, que foram treinados e que oferecem uma dinâmica organizada, com horários, com regras, com normas, aonde a pessoa... É como se fosse um quartel-general, né? Que o autista vai acordar num certo horário, tem a refeição... Tem umas regras, tem tudo... Ele tem que seguir um cronograma de atividades, uma organização diária que é estudada e aquilo vai contribuir para o desenvolvimento neurológico dele. Mas, por exemplo, para cada caso, é um caso diferenciado ou existe, por exemplo, uma regra para todos seguirem? Isso, tem os dois tratamentos. Tá? Como o autismo é diferenciado em cada pessoa, por um lado... Ele tem essa diferenciação, ele tem certas peculiaridades que têm que ser trabalhadas, são mais particulares. Como tem muitos que não têm peculiaridades, o comportamento é padrão, e aí você cria uma dinâmica institucional que todos podem facilita para todos, né? Que dá para oferecer qualidade de vidas para um grupo maior e que tem o mesmo perfil diagnóstico. E a Luz do Sol acolhe quantas pessoas? Atualmente, eu tenho mais de 30 residentes. Nós temos capacidade para 50 residentes, né? E casos que apresentam todo esse perfil diagnóstico, tá? Que a gente tem que conviver diariamente e aprender com eles, porque é um trabalho... Nossa! Né? Que você tem que estar ali permanente, convivendo com um ser que não consegue se expressar, que não consegue interagir, e que apresenta esse comportamento de destrutividade, de automutilação, que gera em quem está ali uma reação de dor, de culpa, de impotência, de frustração. Porque você está vendo todo aquele sofrimento, não pode resolver. Eu que sou profissional e que estou há longos anos da minha vida me dedicando a isso, mexe com o meu emocional. Quem diria uma família... que vê toda essa situação e não tem estrutura, estudo e não condições. Tem esse preparo, né? Ninguém teve preparo, a gente aprende, né? E assim, não tem um remédio mágico para o autista. A instituição é o caminho? Para muitos. A instituição às vezes é um remédio, né? Existem muitos remédios hoje que são lançados no mercado,
né, para sedativo, como inibidor de comportamento, trabalham até alguns casos que apresentam depressão. Então, tem todo um estudo que é feito. Mas o melhor remédio para caso severo é criar uma dinâmica organizada. Entendi. E essa dinâmica é o diferencial que nós da Luz do Sol desenvolvemos. Né? Esse tratamento ele foi criado ao longo de vários anos. É um tratamento específico para severos e trabalha cada caso de uma maneira diferente. Isso, exatamente. É muito interessante. Porque cada paciente ele tem que ter um projeto terapêutico singular. Esse projeto, eu diria que é um estudo que você faz de cada caso, que você explora as dificuldades e você exalta e melhora as facilidades que ele apresenta. E lá eles ficam Eles passam a ser moradores. Moradores, indefinidamente. É uma moradia assistida. Certo. Né? Essa moradia assistida ela é permanente, porque passa a ser a residência do autista. É uma moradia que está ali 24 horas, não tem feriado, não tem... A nossa vida é cuidado pessoal para eles. E eles não têm noção dessa realidade cultural e social que nós temos de Natal, Réveillon, ou o próprio Dia do Autista. Né? Eu diria que a conscientização do autista não é só no dia 2 de abril. Sim. É diária, é permanente. Esse cuidado, essa qualidade de vida, esse zelo, nós profissionais temos que procurar desenvolver para oferecer para esses pacientes. E com me diz uma coisa, com relação às terapias, e aqui essa sua a Clínica Luz do Sol fica em Atibaia. A instituição fica em Atibaia, exatamente. E existem mais clínicas assim, ou é uma deficiência no tratamento, a falta de clínicas especializadas? É muito difícil achar. É muito difícil. Eu diria que no nosso país, instituições como a minha, se você conseguir achar no Brasil 10, vai ser muito. Nossa. No Brasil, eu falo. Instituições que tenham essa história, esse tratamento, essa estrutura que é organizada. O que você encontra muito hoje em dia são escolas de meio período, semi-internato, né? E que pegam mais os autistas leves e moderados. Né? Os severos não dá para ter. Alguns vão para hospitais psiquiátricos, alguns são internados com outras comorbidades, porque a comorbidade, ela às vezes diferencia do diagnóstico principal e fala mais alto às vezes, né? Como um TDAH, como um toque, algum outro distúrbio. Então, ele vem à tona e o autismo fica em segundo plano. Entendi. Né? Então, é importante que sejam feitas iniciativas como essa que existe aqui em Atibaia, que é a Luz do Sol, em várias regiões do Brasil. Né? Principalmente nas cidades que têm um maior número de população, né? Porque hoje, estatisticamente, eu acho que é uma média aí de 46 nascimentos, um nasce autista. Não diga. Hoje. É uma média alta. É uma estatística que superou a síndrome de Down, que no passado era maior, né? Superou muitas patologias. Então, a estatística do autismo hoje está gritantemente assustadora, é assustador mesmo. E alarmante. Né? E, diante disso, né, cabe a nós, especialistas, oferecermos esse cuidado, essa condição para esses familiares, né? Oferecermos uma estrutura como essa, organizada, como é a Luz do Sol, entendeu? E também capacitar os profissionais. Exato. Oferecer cursos, que essa minha... Existe cursos especializados para profissionais atuarem nessa área da parte mais severa do autismo? Sim, é difícil encontrar. Ah, é? Hoje você encontra alguns cursos, né? Mas não assim com essa especificidade para grau severo de autismo. Você encontra vários cursos para autistas, mas está evoluindo, eu diria. Né? Conforme vai surgindo a severidade do autismo, o desafio,
vão surgindo novos cursos e pessoas aí que se dispõem a cuidar do autismo. Eu não posso deixar passar uma pergunta que está buzinando aqui na minha orelhinha aqui. O autismo, o que é severo, sempre nasceu severo e vai morrer severo, ou um leve pode vir a evoluir para ser severo? Excelente pergunta. Pode. É. O severo, ele pode melhorar. Ele pode ter um treinamento, ele pode ter uma condição de vida saudável que é oferecida para ele há longos anos, onde chega um momento que aquela severidade que ele apresentava é minimizada. Então, ele passa a ter comportamentos de menor agressividade, menor hiperatividade, comportamentos que antes eram destrutivos, eles tendem a diminuir. Minimizar. Porque eles vivenciaram esse tratamento. Né? Entendo. Como os que são moderados, se não receberem um tratamento adequado, esse lado moderado ele pode evoluir para um severo. Né? Para uma condição de mais cuidado que ele possa necessitar. Então, sim, existem os dois lados. O severo pode melhorar e quem é moderado pode se tornar severo. E outra coisa que você falou aí, que em muitos casos os severos acabam indo para hospitais psiquiátricos. Exatamente. Essa mudança, por exemplo, ele vai para um hospital psiquiátrico onde não há uma especialidade no atendimento do caso de autismo severo. Aí, não tendo uma visão adequada do tratamento, não pode piorar ainda a condição dele? Pode. Pode? É assim, a família procura aquilo que está ao alcance. Sim, o que dispõe, né? Eu conheço inúmeros casos, como eu estou já há quase 38, 37 anos trabalhando só com autismo, eu já vi muita história nessa minha caminhada, né? E soube de muitos casos que foram para o hospital psiquiátrico, receberam o tratamento lá no hospital, melhoraram. Como teve casos que foram para o hospital psiquiátrico e infelizmente piorou. Né? Então, é tudo uma questão aí de estudar o caso, de fazer um acompanhamento adequado. Uma abordagem correta, né? Uma abordagem muito humanizada, né? Não só ver o cliente já entrar com um tratamento muito invasivo, né? Porque o autismo ele é uma condição humana, é uma condição de vida que requer muito estudo. E como existe esse leque, é uma patologia que ela está dentro de um espectro, então nós profissionais temos que constantemente participar de grupo de estudo, pesquisas. Tem que estar sempre atualizado com relação se atualizando. Né? E nesse sentido, a instituição Luz do Sol traz para Atibaia, uma vez por ano ou 2 vezes por ano, um evento onde nós trazemos especialistas renomados para oferecer para a população, para quem tem filho com autismo, para quem Vai acontecer agora um evento assim. Trabalha com autismo, condições e ferramentas para melhorar. Né? Então, dia 5 de abril agora, eu estou promovendo aqui em Atibaia, em parceria com a Prefeitura, o 5º simpósio voltado para transtornos do espectro autista. E ele é dirigido especialmente a profissionais? Profissionais e estudantes das áreas de saúde e educação. E onde vai ser? A prefeitura está para definir um local ainda, que eles estão vendo, né, o local mais adequado para... Nos dias 5? No dia 5. Só no dia 5? Só no dia 5 de abril. Só no dia 5 de abril. Sábado. Vai ser o dia todo, provavelmente? Não, vou pegar meio período só. Ah, tá. Eu estou trazendo um dos melhores especialistas do Brasil, o Dr. Raymond Rosenberg, que é um psiquiatra da infância. Ele tem mais de 50, 60 anos dedicados para o autismo. E é um psiquiatra que a gente não pode perder essa oportunidade. Sim, claro. E ele vem falar sobre diagnóstico precoce. A importância do diagnóstico precoce. Já que ele vem falar sobre isso, mas a gente vai pedir um spoilerzinho antes. Como é que se faz um diagnóstico precoce? Então, observação e experiência. Né?
fazer um diagnóstico precoce significa você estar diante daquela pessoa que está apresentando essa patologia e ler os sinais comportamentais que ele vai apresentar de uma forma adequada. Né? É uma responsabilidade gigante você diagnosticar. Quem vai perceber primeiro são os pais, né? São os pais. Né? Que tipo de... Vamos dizer, eu tenho um filho lá que ele é quietinho, ele fica lá no cantinho dele, mas eu acho que ele é uma criança boazinha, né? Fala, meu filho é tão bonzinho, ele fica lá quietinho, assiste lá a televisão quando eu ligo e fica na dele. Ele pode ser um autista em potencial ou ele é somente uma criança quietinha? Como é que o pai, que tipo de atitudes os pais têm que observar? Aonde que, por exemplo, a coisa pode pegar? Tá. No convívio com esse filho, né, na medida que ele começa a apresentar um comportamento antissocial, Sim. que ele não consegue expressar as próprias emoções de uma forma adequada, que ele não consegue verbalizar, tá? Que ele não consegue prestar atenção nas coisas, ou ele é muito ligado, ele é hiperativo. O comportamento que tiver exacerbado, o pai precisa já estar atento. Uma dificuldade de ouvir, por exemplo. Os autistas, eles ouvem normalmente. Porém, o autista, ele às vezes se faz de surdo. Mas ele próprio faz isso como um comportamento. Ele não faz de uma forma pensada, né? Porque ele tem dificuldade de captar os estímulos ambientais. Então, às vezes, ele age como se fosse surdo. Então, essa é uma leitura que a família precisa fazer, né? Às vezes, o filho a pergunta que você me fez, né? Meu filho está lá, quietinho, não interage, não fala nada. Será que é autista ou é alguma outra coisa? Né? Em primeiro lugar, você só vai saber a hora que fizer realmente um estudo mais apurado. E quem que vai dar esse primeiro diagnóstico? É o pediatra? O pediatra em conjunto com o psicólogo. Ou com uma equipe multidisciplinar. A fono, audióloga, ela é muito importante para ajudar no fechamento do diagnóstico. Porque a fono, ela trabalha com a comunicação, né? E é um distúrbio de comunicação o autismo. É uma dificuldade de verbalizar, de interagir, de dar nome, de se manifestar verbalmente, né? Então, a fono, ela vai ajudar muito nesse sentido de fechar o diagnóstico. Mas quem bate realmente o martelo de um diagnóstico é um psiquiatra especialista na infância. E tem uma idade, assim, vamos dizer, o precoce seria a partir de que idade que isso... Aproximadamente 2 anos e meio. Já dá para ter uma idade como autista. Ah, entendi. Né? E antes disso, difícil. Ainda é um pouco complicado, porque pode ser um distúrbio de audição, pode ser outras patologias, né? A partir dos 2 anos e meio, já dá para ver o comportamento, já dá para ver o desenvolvimento, eu diria assim, da própria comunicação que o neném apresenta, né? A interação que ele vai manifestar ali com os pais. Maravilha. Olha só, gente, quanto a gente aprendeu hoje. Eu estou realmente, assim, encantada com o Dr. Mauro, porque ele tem uma didática, um jeito de falar tão bom. Eu acredito que todos nós ficamos aqui encantados. Foi uma conversa muito boa, Dr. Mauro. Um prazer enorme ter tido o senhor aqui. E eu faço o convite para outras vezes, para a gente voltar a falar dessa sua clínica Luz do Sol, desse tratamento especializado, com bastante detalhes, até depois desse seminário, desse simpósio que vai haver, saber o que vem de evolução, o que pode acontecer de mudanças, né, na vida das pessoas, no tratamento do autismo, né? O que vem de evolução por aí. Muito obrigada. Foi um prazer enorme ter o senhor aqui. E vamos ter novas conversas boas, se Deus quiser.
Que bom. O prazer foi meu, agradeço o convite e que oportunidade mágica de estar aqui e poder contribuir com esses conhecimentos, essa prática institucional que eu venho tendo ao longo de vários anos, que é um presente para quem está assistindo realmente, no sentido de ter essa oportunidade, essa vivência e olhar o autismo com outros olhos. Sim. Hoje. E saber, aprender muito, nós aprendemos demais hoje aqui. E saber que tem uma luz no caminho, Sim. né? E que pode-se buscar ajuda, pode-se dividir esse problema, essa angústia, porque é muito angustiante, é muito frustrante para uma família carregar esse fardo sozinha. Exato. E é bom para a família dividir essa angústia, falar sobre isso. Ter com quem falar, né? Ter com quem dividir. Isso é muito importante. Caminhos, né? Então, muito obrigado. Eu é que agradeço, o convite está feito. Vamos ter o senhor aqui outras vezes, se Deus quiser. E até a próxima, se Deus quiser.